Estamos começando mais um Justiça do Trabalho na TV, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Hoje, a mulher está ocupando cargos de liderança em muitas áreas no mundo dos negócios. Uma das razões é o aumento do nível de escolaridade das mulheres brasileiras. Porém, se há um crescimento da participação feminina no mercado de trabalho, existe uma precarização das condições de trabalho. Nos últimos anos, o número de casas chefiadas por mulheres ampliou e com essa realidade surge um novo desafio: conciliar o trabalho com a família. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, vamos conversar com a educadora, pesquisadora e escritora Dulce Magalhães, presidente da Associação das Mulheres Profissionais e de Negócios em Florianópolis. Nossa entrevistada é PhD em Filosofia, com foco em Planejamento de Carreira pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e mestre em Comunicação Empresarial pela Universidade de Londres. Eu vou chamar a senhora de professora. Professora Dulce, é um prazer tê-la aqui conosco. É uma alegria estar aqui. Eu vou começar perguntando sobre um dado da Organização Internacional do Trabalho que dá conta de que em 1997 quase metade das mulheres do mundo estavam formalmente empregadas. Claro que na informalidade nós seríamos muito mais. Mas um dado que preocupa é que esse número de lá para cá ele praticamente não cresceu, foi menos de 1% esse crescimento de 97 para cá. E ao mesmo tempo, em contrapartida, o número de mulheres brasileiras que melhorou seu grau de instrução, ele aumentou cada vez mais. Então o que está faltando para que esse aumento no grau de instrução das mulheres se reflita concretamente numa inserção maior das mulheres no mercado de trabalho? O que eu percebo, primeiro, o trabalho informal no mundo cresceu. Não é só uma condição da mulher, o homem também, muitos homens passaram para o mercado informal de trabalho. Mas o que nós temos, assim, em relação à escolaridade e o mercado de trabalho, que normalmente maior a escolaridade, maior formalização, quanto maior a escolaridade, maior a formalização, certo. Ou seja, hierarquicamente as pessoas vão ocupando espaços mais nobres, com maior status de mercado de trabalho, e a mulher avança menos nesse aspecto. Eu creio que a mulher avança menos por 3 razões. A primeira razão é que, historicamente, a mulher ela estava fora e tem ainda muito a avançar em termos de mercado de trabalho. Então, historicamente, não há um exercício da mulher nesse sentido. Nós estamos falando de uma coisa que começa na década de 60, agora do século XX. Então, nós estamos falando aí em 60 anos, claro. Menos de 60 anos, que há realmente uma caracterização de uma mulher no mercado de trabalho. É muito recente isso. Historicamente, nós estamos falando de um processo que vai demorar um tempo para se consolidar. A segunda razão é que este processo histórico ele também gera um processo cultural. E aí, nas famílias, normalmente, se alguém precisa buscar um posto de trabalho e alguém precisa cuidar da família, se escolhe o homem para buscar o posto de trabalho e a mulher vai cuidar da família. Ou N outras questões, mas enfim, normalmente vai haver a preferência de que o homem seja o provedor. A terceira razão é que esse aspecto histórico, esse aspecto cultural, ele gera um aspecto psicológico. E esse aspecto psicológico faz com que a mulher não se veja como alguém que tenha realmente condições ou independência. Claro que eu estou generalizando a mulher, claro que há muitas mulheres que não veem assim, mas há um contingente grande de mulheres que ainda trabalham com uma noção de menos-valia, a questão de autoestima baixa, e aí isso tudo se reflete em termos de mercado de trabalho. Muito bem. Em que momento da história a senhora considera que a mulher passou a ocupar junto com o homem esse papel também de provedora do lar? Há vários aspectos econômicos que vão montando esse cenário da mulher como provedora, da mulher independente financeiramente, da mulher que vai para o mercado de trabalho. E esse cenário é muito composto no século XX. Primeiro, uma mudança social, né? E aí nós estamos falando de uma mudança histórica. De novo, sempre vamos ver o histórico, cultural e psicológico. Claro. A mudança histórica se dá com as 2 grandes guerras que fazem uma enorme diferença no cenário econômico. E as mulheres são quase que naturalmente conduzidas ao mercado de trabalho
por essa razão. Mas esse naturalmente é muito entre aspas, porque do ponto de vista cultural isso não era bem considerado, mas as mulheres passam a atuar no mercado de trabalho, vai havendo uma consciência, já desde a década de 1920, começa com o movimento sufragista, um grande processo. Claro que o movimento feminista é muito anterior a isso, mas em 1920 começa um grande processo de consciência do papel da mulher na sociedade, de responsabilidade que ela tem em relação ao futuro e, evidentemente, essa responsabilidade está atrelada a direitos que ela precisa garantir, como, por exemplo, eleger seus representantes. E aí, na década de 60, depois, portanto, das duas grandes guerras, nós vamos ter uma mudança cultural muito forte, porque a mulher já estava trabalhando, mas ela não era percebida, não era entendida desta forma, não era nem respeitada muito por isso. Aliás, havia muito grande preconceito daquela mulher que trabalhava fora, então muitas famílias diziam, esse marido, não sei não, era uma coisa assim. Na década de 60, com tudo isto, as mulheres realmente fazem um movimento forte. E isso começa em meados da década de 50, mas na década de 60 se consolida um movimento muito forte, cultural, dizendo, olha, nós também temos direito, nós também podemos, nós somos capazes, pelo menos nos deem uma chance, vamos tratar dessa questão. E surge o grande discurso feminista, que é nenhuma diferença pode ser considerada inferioridade. Então, este discurso, ele abala os sistemas sociais, ele muda a forma de perceber. O movimento feminista não é um movimento só de mulheres, homens e mulheres estão ligados nesse discurso, e com isso nós temos um outro aspecto, esse psicológico, quando a mulher então acorda, desperta e percebe, eu posso dar conta. Eu não preciso de alguém, de um pai, de um marido, de um irmão, ou enfim, de um homem que garanta a minha sobrevivência. Eu tenho condições de dar conta, e aliás é muito interessante porque também o homem ganha com isso na medida que ele partilha essas responsabilidades, que são responsabilidades muito pesadas, e não é justo que alguém carregue sozinho. Claro. Nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, 1 minuto só.